Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb. Eu sou o Diego Rangel. E estou aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Fala, Matheus. Fala, Diego. Bom demais ter vocês aqui. E hoje o bicho vai pegar porque é uma das coisas que as pessoas mais perguntam, aquela sopa de letrinha complicada, né, Matheus? É isso aí, Renan. E o nosso tema de hoje é siglas financeiras, acabando com toda aquela sopa de letrinha do mundo dos investimentos. Então, lembra? Selic, CDI, IPCA. Tem gente que nem começa a investir porque acha tudo isso muito difícil. E no episódio de hoje a gente vai desmistificar isso tudo, acabar com tudo isso para você sair daqui já dando os primeiros passos no mundo dos investimentos, beleza? Então vamos nessa. Nossa primeira sigla, Renan, é o que é Selic? Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Show de bola. Então a Selic é muito conhecida, né? Aqui para quem está começando, algumas pessoas já até ouviram falar, mas muitas pessoas têm um conceito errôneo dela, né? Por quê? Existem dois tipos de Selic. Tem a taxa Selic e a Selic. A Selic sozinha, ela é o sistema, ou seja, é onde são negociadas o Tesouro Direto, que é Selic, que é esse sistema. Isso que eu falei, né? Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Exato, mas o mais popular que a galera fala é taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da nossa economia do Brasil. Então, só para a galera entender, então é o Selic, que é o sistema, e a taxa Selic. Então tem essa diferença. Tá bom, Renan, mas por que eu preciso entender isso? O sistema em si, você não precisa entender por dentro como é que funciona. É só entender que, cara, é um sistema onde eu faço as negociações do Tesouro Direto, né? Que é onde o governo, né, através do governo federal, o Tesouro Nacional, faz essas movimentações de venda e compra de títulos públicos. Agora, a taxa Selic é uma das taxas mais importantes para quem vai investir, para quem é uma pessoa comum, um cidadão. Porque tudo é influenciado através da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, por exemplo, quando a inflação sobe, a taxa Selic tem que subir para frear a inflação, então ela vai girando sempre em torno da taxa Selic. Então, taxa Selic só você lembrar, é a nossa taxa básica de juros da nossa economia. Então, a nossa economia ela vai para um lado ou para o outro de acordo com a taxa Selic. Legal, e o Selic é aquele sistema, na prática, se eu for comprar um título do Tesouro Direto, um Tesouro Selic, um pré-fixado, seria esse sistema, né? Isso que vai... Através do sistema Selic, que é o sistema do Tesouro Nacional, eu vou comprar títulos públicos. Aí dentro desses títulos públicos, do título é o Tesouro Selic, que é um título público atrelado à taxa Selic. Entendeu? Inclusive eu fui investir ontem e tinha 2 Tesouros Selic lá. Então, o que muda é só o vencimento. O título é praticamente o mesmo, né, em relação à rentabilidade. O que muda é o vencimento do título. Provavelmente tinha um Tesouro Selic 2026, outro 2027 ou 2029. Isso. E aí o que vai mudar é a Selic, que é a taxa Selic que ele vai te pagar, mais 0, alguma coisa. E o outro é a taxa Selic mais 0, alguma coisa. Então, são títulos diferentes, mas com a mesma finalidade. Ambos atrelados à taxa Selic. Massa. E tem uma dúvida que a galera também tem, Renan, que é, se eu investir nesse mês, já que a gente já tá falando de Tesouro Selic, no mês que vem eu vou investir no mesmo, não vou investir a mesma parcela. Essa é uma primeira, e já trazendo uma outra, faz parte também, eu sou obrigado a colocar todos os meses? Então, vamos lá. Primeiro, você não é obrigado a colocar todos os meses o seu dinheiro. Se você investe, a tua primeira vez foi hoje, vamos dizer. Investi lá no Tesouro Selic. Coloquei. No próximo mês, eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de colocar mais dinheiro. Eu posso colocar ou não colocar. Eu posso colocar a mesma quantia ou eu posso colocar mais. Ou posso colocar, dependendo de quanto você colocou, se não foi o mínimo, colocar menos. A grande sacada é você tem autonomia para decidir o que você quer fazer com o teu dinheiro. Você não é obrigado, mas eu recomendo você ter frequência nos investimentos. Seja no Tesouro Selic ou qualquer outro investimento. Então, esse é um ponto. O outro, quando você coloca todos os meses, eu estou colocando no mesmo título? E a resposta é, depende. Se você está comprando o mesmo título, por exemplo, Tesouro Selic 2026, você está comprando esse mês no outro mês, Tesouro Selic 2026, no outro mês, Tesouro Selic 2026. É o mesmo título. É o mesmo título, né? Com aportes diferentes. O que é aporte? É quando você coloca e faz o investimento. Então, lá no extrato do teu Tesouro Direto, se você for no site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, você vai lá na login, que você vai colocar a tua senha e o teu login, que quando você
faz o teu primeiro investimento no Tesouro Direto, ele já faz esse cadastro automático. A própria corretora já faz esse intermédio, você recebe um e-mail. Aí você entra lá, você vai ver lá o extrato. Nesse extrato, tem todos os aportes. Digamos que eu fiz 5 investimentos no Tesouro Selic. O mesmo Tesouro Selic. Aí vai estar lá, Tesouro Selic 2020 e tanto. Aí do lado vai estar aporte 1, quando foi, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai estar diferente, porque todos os dias essa taxa ela pode mudar. Pode ser Selic mais 0,126. Depois Selic mais 0,136. Selic mais... Entendeu? Muda detalhezinhos. Então, dependendo de quando você investe, essa taxa muda. Não a Selic, mas o que vem em complemento da Selic. Mas o título é o mesmo. A não ser que, como o Diego falou, tem 2 tipos de Tesouro Selic lá. Você comprou um mês, no outro mês você comprou o outro, com vencimento para 2027. Aí são 2 títulos diferentes. Aí não vem tudo no mesmo título. São aportes diferentes e títulos diferentes. E uma terceira situação é quando o título ele vence. Ou, na verdade, nem vence. Ele sai de negociação. Por quê? Antes de vencer, vamos dizer, Tesouro Selic 2026. Antes de chegar a 2026, por exemplo, em 2024 ou 2023, dependendo do tesouro, ele vai olhar e falar assim, ó, cara, a gente já tem bastante título desse negociado, vamos tirar de circulação. Só que quando ele tira de circulação, você continua tendo aquele título até o vencimento. Entendi. Mas a gente não consegue comprar mais. Ué, mas e aí, como é que eu compro? O Tesouro Nacional coloca um novo título do Tesouro Selic, só com vencimento um pouco mais pra frente. Total, show E de bola. quando ele deixa de existir na plataforma para você comprar, isso não quer dizer que você não vai poder desfazer dele, abrir Nem que mão. você perdeu aquele título também, né? Não, você vai continuar com o título, você pode vender a hora que você quiser. Ele só não tá mais disponível pra compra. Mas quem tem, pode vender, que é direito dele. Entendeu? Show de bola. Então, essa primeira sigla aí, essa primeira sopa de letrinha aí já foi. Nossa segunda é CDB, o que é? CDB é Certificado de Depósito Bancário. Né? CDB, Certificado de Depósito Bancário. O que significa? É basicamente um papel, né? Então aqui a gente falou Tesouro Selic, também é um papel, é um título público. Então a gente empresta dinheiro para o governo federal. Por isso que é público, título público. Quando a gente vai no CDB, é título privado. Porque a gente empresta dinheiro para uma instituição privada. Um banco, uma instituição financeira, uma financeira. Uhum. Então aí é um CDB. Tá, e como que isso funciona, Renan? Basicamente você está comprando títulos daquele banco que ele está emitindo como se fossem... vamos pensar assim, ó. Eu vou emitir... O Diego quer pegar um empréstimo. Aí, eu quero ter dinheiro para emprestar para ele. Só que eu não vou usar o meu dinheiro do caixa. Eu vou emitir um CDB e vou levar pro mercado e vou falar assim, ó, quem quer comprar? Matheus, você quer comprar um CDB? Você me empresta o teu dinheiro comprando um CDB e eu te devolvo com uma taxa tal, depois de um ano? Aí você fala, beleza, para mim tá bom. Eu pego o teu dinheiro e aí eu vou, desse CDB, eu empresto dinheiro para quem tá precisando. Então o CDB nada mais é do que isso. É esse certificado de depósito bancário, como se você tivesse a garantia que você depositou o dinheiro no banco através desse investimento para eu fazer outras movimentações de empréstimo. Massa. Tá? Então basicamente isso. Os investimentos você sempre vai emprestar dinheiro para alguém, seja para o governo, para uma instituição financeira ou para uma empresa e vai receber um dinheiro de volta. Ou pro Diego, que o Diego tá sempre pegando empréstimo. E aí, Diegão? A gente gravou um podcast também que o Diego tava pegando empréstimo aí, né, Diegão? Qual é, cara? Fala, tu nasceu de novo, né? Fala aí. Não, tô usando como exemplo que a gente gravou um podcast e ele... Ó, o Diego vai pegar um empréstimo aí. O Diego tá pegando muito empréstimo. Aí, Meu casaco até caiu no chão depois dessa. qual é, Diegão? Oi, investidor Profad aí. Fala Pegando aí. empréstimo para fazer outros investimentos Ah, mais arrojados. não, mas brincadeiras à parte, show de bola, né? Então o CDB ficou claro aqui. E a nossa próxima sigla é parecida e muita gente confunde. Será que isso é um investimento? Qual é o significado de CDI? Isso é um investimento? E a gente, se eu e o Diego a gente quiser investir, a gente consegue também? Então, muita gente confunde, né? Principalmente quem tá começando, falando, eu posso investir no CDI? Ou então, quando fala, você investe em quê? Eu invisto no CDI. Aí eu já sei que a pessoa é apertadora de botão. Não, ou não sabe. Não sabe ela nada. só foi lá, apertou um Sabe botão. nada. Provavelmente ela tem um CDB, que ela tá chamando de CDI. Então, assim, CDB é um investimento, que a gente explicou anteriormente. CDI é um índice, ou seja, é um indicador financeiro. Assim como a taxa Selic, o CDI é uma taxa. Só que essa taxa significa Certificado de Depósito Interbancário. O que isso acontece? Basicamente, os bancos eles não podem fechar o caixa dele diariamente, eles não podem fechar no negativo. Então, eles não podem ter menos dinheiro do que quando eles abriram. E aí, o que eles fazem? Eles têm que prestar conta todos os dias para o Banco Central.
Então, digamos que eu sou um banco e o Diego é outro banco. Tá chegando pra fechar o caixa e eu vejo que tá, vamos dizer, saiu mais, ou seja, a gente que sacou dinheiro no caixa eletrônico, na boca do caixa e tal, e tem uma diferença lá de R$1 milhão. Aí eu, vou ter que prestar conta pro Banco Central. O que eu faço? Eu vou pedir emprestado pro Diego, porque o Diego vai falar assim, ó, se alguém quiser dinheiro emprestado, eu sou um banco, só que sobrou aqui 5 milhões. Tá além do que quando eu abri o caixa. Aí eu, Diego, eu vou querer 1 milhão. Tu me empresta só pra eu virar à noite, que a gente chama de overnight, que é, enquanto eu fecho o caixa, até abrir o caixa novamente. Que eu só preciso mostrar isso pro Banco Central. E aí o Diego, tá bom. Só que qual é a taxa que ele vai me emprestar? O banco não é bonzinho, né? E todo mundo já sabe. Tipo, se até familiar empresta dinheiro pro outro com juros, imagine o banco, né? Imagina o banco. Então, o banco virou e falou assim, cara, a gente vai criar aqui um indicador, que é um certificado de depósito interbancário, ou seja, entre bancos, para fazer esses empréstimos. Então, eu pego o dinheiro do Diego emprestado do banco do Diego, e aí ele me cobra uma taxa, que essa taxa não é o que ele acha que vai ser, é a taxa já pré-definida. Isso aí, que é o CDI, tá? E como é que eu sei quanto vale o CDI? O CDI, ele foi criado para estar bem próximo da nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Então, basicamente, ele é 1/10 a menos do que a taxa Selic. Então, por exemplo, a taxa Selic às vezes... hoje a taxa Selic está 13,75. Se você olhar lá, o CDI ele está 13,65. Ou seja, 0,10 a menos. Então, ele é Como bem se fosse próximo um primo, mesmo. né, da Selic. Ele é um buchão ali que vai junto, né? Tipo, Acompanhando. é um arroz que só acompanha a Selic, né? Então, é isso que acontece. Então, nas entrelinhas, vamos dizer assim, é esse empréstimo, né? Entre bancos. Mas pra gente, como investidor, o que a gente precisa entender? O CDI é igual à taxa Selic, no sentido de, se eu invisto atrelado à taxa Selic, eu preciso saber qual é a taxa Selic para eu receber. Hoje tá 13,75. Beleza, então eu vou receber 13,75 ao ano. O CDI tá 13,75, então eu tenho que receber 13,65. E aí que vem, eu vou investir no CDB 100% do CDI. Né? Muita gente vê aí bancos digitais e tal, e né? até conta digital. Tá rendendo 100% do CDI. Tem até conta digital também, né? PicPay, essas coisas todas, PagBank. O que significa 100% do CDI? Ele vai me pagar exatamente o valor do CDI, que é 100% dele. Então, se o CDI tá 13,65% ao ano, eu vou receber 13,65% ao ano. Se eu tiver 200% do CDI, eu vou receber 13,65 vezes 2, 200% daquilo. Então, Total. Basicamente, é assim que funciona. 135% do CDI. Eu vou receber 135% do CDI. Claro que assim, eu estou fazendo uma conta básica para quem está começando a investir, não quem quer ser um especialista. Porque aqui entra juros compostos, teria que fazer um cálculozinho na calculadora e tal, mas dá bem próximo as coisas. Então é só para você entender como é que funciona. Então essa é a diferença de CDI e CDB. Então eu não invisto em CDI. Eu invisto com taxas atreladas ao CDI. Ficou claro? Ficou claro, mas eu lembro que quando eu comecei a investir, tinha alguns investimentos que estavam atrelados à Selic e tinha o mesmo investimento atrelado ao CDI. E aí eu sempre ficava me perguntando, qual que é melhor? Atrelado ao CDI ou atrelado à Selic? Aí tem esse lance da conta que você falou, tem melhor ou pior? Ou não tem nada a ver com Selic ou CDI? Não, então, se tá, por exemplo, não tem o mesmo investimento que vai te dar a Selic e o CDI. Tem, por exemplo, Tesouro Selic. Aí ele tá pagando a Selic mais alguma coisa. Vamos dizer que é só a Selic, taxa Selic, beleza. Aí tem um CDB que tá pagando 100% do CDI. Qual que tá pagando mais? Aí você tem que ver. O Tesouro Selic, ele tem lá uma taxa de 0,25% ao ano, né? Sobre o que você tem lá de dinheiro. Descontando isso, vai dar praticamente a mesma coisa. O Tesouro, vamos dizer, a taxa Selic com 100% do CDI. Porque aí sim 1/10 a menos, na hora que você vai descontando, dá no mesmo. Agora, se eu tenho um CDB, que ele me paga, por exemplo, 110% do CDI, aí o CDB já tá melhor. E em graus de risco, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do nosso país. Então, se você quer segurança total, Tesouro Selic. O CDB, ele é um grau de nível de segurança de baixo risco. Então, Tesouro Selic, baixíssimo risco. CDB, baixo risco. Por que tem essa diferença? Porque o CDB tem um FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Que basicamente é uma sopa de letrinha também, né? O FGC. A gente vai chegar lá, tem muita aqui. dúvida. Então eu vou esperar para explicar o FGC lá depois. Mas basicamente ele garante ali o teu dinheiro para não se perder. Então ele protege, por isso que é baixo risco. O Tesouro Direto, a própria proteção é do Tesouro Nacional, que é o governo, é o país, né? Então por isso que é o investimento mais seguro. Então quando você vai comparar, é só ver assim, ó. Qualquer CDB que me pague a partir de 100% do CDI, tá bom, porque eu tô sempre acima da nossa taxa básica de juros.
mas eu tenho que olhar o vencimento. Aí que mora a pegadinha, né? Porque às vezes tem lá um CDB. CDB de 130% do CDI. Muito melhor do que a Selic, né? Exato. Só que eu quero para um colchão de segurança. Aí o meu colchão de segurança é aquele investimento que eu tenho que tirar a qualquer momento. Por quê? Se pintar uma emergência agora, eu tenho que ter segurança para tirar o dinheiro. E aí, digamos que esse investimento, a 130% do CDI, eu só consigo tirar daqui a 5 anos. Eu não posso tirar antes. Aí o bicho pega. E muita gente que vem atrás da gente, né? Eles vêm porque eles colocaram lá, porque é fácil ver qual que paga mais. E se olhar só pro 130%, Tá pô, melhor do que 100. Isso aí, 30% inclusive, melhor. Renan, você fala muito que é um dos principais erros do investidor iniciante, né? Ele começou, ele deu o primeiro passo, ele já acha que sabe tudo. Por quê? Cara, todo mundo aqui, pelo menos quem não é analfabeto, sabe fazer conta, vai olhar. O que vale mais, 100% ou 130%? 130. Só que eles não olham o que a gente chama da estratégia 2RL que a gente ensina aos nossos alunos, né? Que é, primeiro tem que olhar o grau de risco que está disposto a correr para aquele investimento. Depois, a rentabilidade. Você vai buscar a maior rentabilidade possível. Só que aí entra o L, que poucas pessoas conhecem, que é o quê? A liquidez. Liquidez é a facilidade que eu tenho de transformar aquele investimento em dinheiro de volta na minha mão. Ou seja, eu peço hoje, amanhã está na minha conta, no máximo hoje. E aí, quando eu faço isso, tem uma excelente liquidez. Mas se eu tenho que esperar 5 anos, ela tem uma liquidez muito baixa, porque eu não consigo tirar naquele momento. E isso tem que ser levado em consideração em qualquer investimento que você faça. Se é investimento para longo prazo, tudo bem. Se é investimento para curto prazo, não tá tudo bem. Eu tenho que tirar naquele momento. Então esse daí que é o grande detalhe. Então sempre olhar assim, mais de 100% do CDI, beleza. Agora, se eu quero para uma emergência, tem que ser acima de 100% do CDI e que tenha liquidez diária ou no máximo D+1, que é o dia que eu peço o resgate, que é o dia D, mais um dia. Então eu peço hoje, amanhã tá na minha conta. Show de bola, Renan. Vamos partir para a próxima, que é o que significa LCI. E aproveitando também, se você já quiser explicar, porque eu acho que é bem parecido, LCI e LCA, e aproveita e explica a diferença também. Show. LCI e LCA são praticamente primos, né? LCI significa letra de crédito imobiliária. LCI, letra de crédito imobiliário. LCA é letra de crédito do agronegócio. O que é isso? São títulos privados, onde você investe através de um banco ou uma financeira, onde você está emprestando dinheiro para o banco, onde o banco só pode pegar aquele teu dinheiro, no caso do LCI, e emprestar para quem quiser fazer um empréstimo na área imobiliária. E o LCA, o banco só pode emprestar aquele dinheiro que a gente está colocando no LCA para quem quiser pegar um empréstimo dentro da área do agronegócio. Por exemplo, coisa prática. Diego quer pegar um empréstimo. Aí, só pra você já. Sempre pra mim, pô. Vai lá, fazer o Diego como exemplo. Ó, Diego tá ali. Diego é um cara que tá querendo comprar um imóvel. Aí ele vai lá, viu um imóvel, ele quer fazer um financiamento. Aí ele vai no banco, lá no Mateus, que é o banco, fala assim, ó, eu tô querendo pegar um empréstimo imobiliário. Beleza. Aí o que o Mateus vai fazer? Na verdade, ele já tem, né? Ele vai emitir um LCI no banco para investidores como eu comprar, se fizer sentido. E aí, quando eu compro aquele LCI, eu estou investindo no LCI, eu estou emprestando dinheiro para o Mateus, que é o banco, e em cima de uma taxa, e ele vai pegar aquilo dali e vai te emprestar com uma taxa maior, né, para ele receber mais dinheiro. Isso é o LCI. E o LCA? Imagina que o Diego agora é um fazendeiro. Olha. É um cara lá do... Agora... É o cara do agronegócio. Agronegócio. E ele quer aumentar a frota dele de maquinário para fazer, sei lá, irrigação da plantação dele. Aí ele precisa de 200 mil reais. Aí ele vai lá no banco pedir um empréstimo. Só que, como ele vai lá, ele fala assim, ó, eu quero um empréstimo. Só que não é um empréstimo pessoal para ele fazer uma piscina ou ele viajar. Já É um empréstimo para um negócio do agronegócio. E aí, tem benefícios, né, que os bancos têm, fiscais, que o governo incentiva, tanto a área imobiliária quanto do agronegócio, para fazer empréstimo nessa área para quê? Para desenvolver essa área. E aí o banco vem e fala, ó, emiti um LCA, tô pegando dinheiro, tô captando dinheiro para emprestar. E aí eu sou investidor, eu tô emprestando dinheiro, só que eu vou receber de volta atrelado de uma taxa de juros. Então, basicamente, isso é só para entender. Quando a gente está investindo em renda fixa, por exemplo, LCA, LCI, CDB, tanto faz em qual eu vou investir. Eu quero a maior taxa de juros, com o melhor grau de risco que eu estou disposto a correr, com a liquidez que eu preciso. É isso que você tem que olhar. Então, você que é investidor iniciante, você tem que pensar assim,
eu tô começando, então eu não quero correr muito risco. Depois, eu quero a maior rentabilidade. Então, se é um CDB, um LCI e um LCA, tanto faz. E a liquidez é, para quando que eu preciso desse dinheiro? Ah, para daqui a um mês. Beleza. Então, se eu tenho 3 investimentos, um CDB, um LCI e um LCA. Um CDB é para 5 anos. O LCI é para 1. E o outro LCA é para 2. Eu preciso para 1 ano. Só tem uma opção para mim aqui, que é o de 1 ano. Independente se os outros são maiores, a taxa de juros. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que olhar muito em relação a isso. Aí tem um detalhe. LCI e LCA, por ter vamos dizer assim, um incentivo do governo, ele não tem tributação. Ou seja, não tem incidência de imposto de renda sobre o lucro. Eu não sou descontado, então, né? Diferente do CDB. Ou seja, o CDB, Tesouro Direto, quando a gente investe, a gente é tributado em cima do lucro. Não é o dinheiro todo. Por exemplo, botei 10 mil reais lá, no Tesouro ou no CDB. Aí deu 11 mil. Aí eu saquei. Quando eu resgato, eu vou pagar imposto de renda em cima do lucro. Então, se eu botei 10, retirei 11, eu tô com R$1.000 de lucro. Então, vai ter imposto de renda em cima do lucro. E aí depende do prazo, né? Se você deixar até 6 meses, você paga 22,5%. De 6 meses a 1 ano, você paga 20%. De 1 ano a 1 ano e meio, você paga 20%. E depois você paga... Não. 22,5%, 20, 17,5%. E depois, a partir de 2 anos, 15%. E já desconta na hora que eu tiro ali o lucro, já tira esse valor. Você não precisa fazer nada. A própria corretora, quando você investe, ela faz isso, que a gente chama de... É o imposto retido direto na fonte. Ou seja, ele já abate, separa para o que dá o imposto de renda, fala, ó, tá aqui imposto de renda, ó, tá aqui Matheus, tá aqui Renan, tá aqui Diego, o dinheiro de vocês. Tem muita gente que não começa a investir porque acha que vai ter que pagar. Então, não. Nesses investimentos de renda fixa, eu já sou descontado direto na fonte. Quando eu for fazer a minha declaração no ano seguinte, eu só informo que eu tenho aquele investimento, né? Exato, como qualquer outro dinheiro. Não paga de novo o imposto quando... Não paga nada. Então, assim, tem lá dentro dos isentos e não tributáveis, porque você já foi tributado. Ou tributação exclusiva, que já foi tributado, ou seja, eu não preciso pagar agora. Então, investir hoje é muito simples, as pessoas que complicam. Hoje em dia, a corretora faz tudo para você quando você investe em renda fixa. Né? A renda variável já é um pouquinho mais delicado, mas também nada de bicho de 7 cabeças. Mas você tem que pensar mas por que paga imposto? Então é melhor eu ir no LCI e LCA que não paga imposto? Depende. É isso que eu ia te perguntar. Porque você tem que fazer um cálculo para igualar o CDB com o LCI. Então a gente tem que transformar o LCI de acordo com o prazo que ele tem, como que ele vai bater de frente com o CDB. Hoje em dia a maioria das corretoras já mostram isso. Aparece lá, ó, taxa equivalente. Né? Por exemplo, esse LCI tem uma taxa equivalente de um CDB de 100 e poucos por cento CDI. Você vai lá e olha, tá melhor ir no CDB ou no LCI. Então, hoje em dia, não necessariamente não pagar imposto de renda é o melhor investimento. Vai depender. Às vezes sim, às vezes não. Por isso que é importante você ter conhecimento para analisar e fazer boas escolhas. Inclusive, isso é um mito também, né? Que as pessoas não querem pagar impostos. Mas quanto mais imposto você paga sobre os seus investimentos, o que isso quer dizer? Mais lucro você tá tendo, né? Total. Eu sempre dou esse exemplo, né? Mas eu não sei se já dei aqui no podcast. Mas vamos pensar assim. O que vocês preferem? E aí eu quero que vocês pensem também, a galera que tá ouvindo ou tá assistindo. Hoje, quem recebe um salário mínimo no Brasil não tem desconto de imposto de renda, certo? Então é livre de imposto de renda. É ótimo, né? É livre. Não paga imposto não. Beleza. Vamos pensar aqui. Digamos que você tem um salário de R$1.500. Não paga imposto de renda. Você tem R$1.500 líquido na tua conta, livre. Beleza, R$1.500. Aí, hoje em dia, eu não tô muito por dentro, mas acredito que quem tem um salário de R$10.000 deve pagar a taxa de 27,5%. Por aí, né? acho que é isso mesmo. Acho que é a alíquota máxima. Quando eu trabalhava era isso, 27,5%. Beleza. 27,5% de 10 mil, 2.700. Certo? 2.750. Boa, Diego. 2.750. Então, caraca, eu já... 2.750? Vou receber só 6. Caraca, velho. É muita grana, né? Só que você prefere receber 6 na tua mão, líquido, pagando imposto de renda, ou receber R$1.500 sem pagar imposto de renda? Você vai receber quanto? 2.750. De 10 mil, desconto ali. Fica quanto, Matheus? 6 alguma coisa. Aí, meu amigo, aí você me forçou. Não, que 6, cara. 7. 7 alguma coisa. 7.750. É isso aí. 7.750 ou 1.500 por mês, né? O que você prefere? 7.750 ou 1.500? 7. Entendeu? Então, assim, pagar imposto ou não pagar é o famoso depende, né? Sim. Quanto mais imposto você tá pagando, cara, aqui na empresa a gente paga imposto igual louco. Eu ficava... Quando eu comecei com esse negócio, eu falei, cara, não é possível, não é possível. É a regra do jogo, cara, não tem como mudar. A não ser que você faça coisa errada, que não é o que a gente espera.
né? Pessoas prósperas não fazem sonegação, não fazem coisa errada. Você tem que pagar? Beleza, vou pagar. Só que quer dizer que eu tô ganhando mais. E tá tudo bem, você tem que estar bem com isso. Então você tem que estar feliz de pagar imposto. Sabe? Tô feliz, tô pagando imposto. E tá tudo bem. Show, muito bom. Então, pra gente recapitular aqui, Renan, a gente já entendeu o que é Selic, CDB, CDI, LCI e LCA. E pra gente fechar essa primeira parte, CRA e CRI. É a mesma coisa que LCI, LCA? Qual que é a diferença? CRA e CRI, certificados recebíveis imobiliários e certificados recebíveis do agronegócio. É como se fosse uma tia do LCI e do LCA. Né? Uns tios, assim. E por que eu falo tio? Porque é mais parrudo. Né? Tio. E é mais arriscado. Então, por que é mais arriscado no sentido de médio risco, não é alto risco? Porque ele não tem a garantia do FGC, né? O LCI e o LCA tem, então tem uma garantia maior. Só que os CRAs e os CRIs, você tem outros mecanismos que vai te dar segurança, como por exemplo os ratings. Rating nada mais é do que a classificação de risco que é feito por empresas especializadas que falam assim, ó, como é que tá o nível de, vamos dizer, o grau de segurança que aquela empresa vai pagar por aquele investimento. Por exemplo, aquele CRA e aquele CRI. Né? Então, é isso que faz para falar. Ó, digamos que tenha lá um CRI e aí mostra lá, o Matheus emitiu um CRI. Tá, aquele CRI que o Matheus emitiu, o Matheus é um cara que já deu uns 2 calotes por aí. Aí, ou seja, ele vai ter um grau de risco maior. E se eu, como investidor, entendo isso, o que eu vou fazer? Pô, Matheus, sei não. Tá aqui C, né? Então, não tá legal. Aí o Diego é um cara que pega bastante empréstimo, mas ele paga as paradas. Eu pego, mas eu pago. Você paga. Aí ele paga direitinho. Aí, ou seja, o Diego é um AAA. Ou seja, 3 As, AAA, que é o máximo de nível de segurança. Pô, vou investir em quem? Pagando a mesma taxa. E você vai no Diego, né? Sempre no Diego. Vem comigo. É assim que funciona, entendeu? Mas não quer dizer que o Diego agora, tipo, tem um problema e não me pague. Então tem esse risco, por quê? Se ele não pagar, não tem ninguém por trás que fale assim, ó, eu vou pagar por você. Então, por isso que é médio risco. Mas quando você analisa isso, para uma empresa ser AAA ou AA, que são 2 As, cara, é um nível que dificilmente vai dar um calote. Né? Então, tem esse ponto legal para você analisar também. E o CRA e o CRI, diferente, né, do LCI e LCA, o LCI e LCA vamos dizer, financeiras, bancos emitem. Agora, CRA e CRI são securitizadores, né, que emitem. Então, é só essa diferença, por isso que tem esse ponto. Mas, se o grau de risco é um pouco maior, ele tem que pagar mais. Então, a médio prazo, as CRAs, CRIs e as debêntures, que são, né, nesse nível de segurança, elas tendem a pagar mais do que o CDB, LCI e LCA, devido ao grau de risco. Entendi. Agora, eu já fui pesquisar alguns CRAs e CRIs para investir, e em algumas corretoras tem tipo um símbolo do lado, e quando eu passo o mouse em cima do símbolo, ele diz que só está disponível para investidor qualificado. O que isso quer dizer? Investidor qualificado é um investidor que tem mais de R$1 milhão investidos. E aí ele tem alguns investimentos diferenciados, né? Então, quando tem o símbolozinho, que parece um emblemazinho, né? Isso. Como se fosse aquelas medalhinhas, né? De quartel e tal. Aí é isso, tipo, então, se você não tem R$1 milhão investidos, você não vai poder ter acesso àquele investimento. Então, é só isso que mostra. Aí você vai ver, normalmente tem uma taxa um pouco mais atraente do que os outros investimentos. Show, massa, Renan. E agora o próximo, que eu acho que tem a ver com um pouco de tudo que você já falou aí, que é o que é FGC? Mais uma sopa de letrinha ali que você até comentou no início do podcast. O que significa? FGC é Fundo Garantidor de Crédito, né? FGC. Nada mais é do que uma instituição sem fins lucrativos, onde busca proteger, né, o capital de quem investe em bancos e financeiras. Basicamente é isso, dá essa proteção por trás dos bancos. E como que isso funciona? Se você tiver até R$250 mil num banco, vamos pensar aqui no Diego. O Diego é o banco. Aí o Diego, eu estou investindo lá nele R$250 mil lá. Agora vem a parte que o Diego quebra. Aí R$250 mil lá. O ruim de investidor profissional já sabe a resposta, né? Lá. Porra. Aí o Diego quebrou. Eu só tô sendo usado como exemplo. Pega o cara que pega empréstimo, o banco que quebra.
Cara, vocês estão jogando a maldição, cara. Mas agora você já tá livre disso. Você nasceu de novo, filho. Deixa eu pegar Investidor meu Profile. Deixa eu pegar meu crucifixo aqui. Aí, tu nasceu de novo em todos os sentidos. Esse podcast tá meio pesado pra mim hoje. Não, rapaz, tu nasceu nos dois sentidos. Você nasceu espiritualmente e nas tuas finanças. Vai lá, beleza. Mas então, aí o Diego é o banco. Aí eu deixei dinheiro lá, investido, 250 mil reais lá. Só que, 250 mil reais tá protegido, não tá? Do FGC? Sim. Sim. Só que aí, passou um ano lá. E aqueles 250 mil reais já renderam. E aí, ao invés de 250 mil, digamos que eu tenho 255 mil. Aí, o Diegão quebrou, como banco. Aí, puta merda. Não, é banco, né? Quebrou. O que acontece? Eu vou receber meu dinheiro de volta, não vou? Vai. Só que eu tenho 255 mil lá. Só que o máximo que o FGC paga é 250. Então eu vou receber 250 mil reais de volta. E os outros 5? Perdeu, Playboy. Foi junto com o Diego. Perdeu, Playboy. Foi pro ralo. Perdeu. Pô, Renan, então não vale a pena. Cara, claro que vale. Se você tem mais do que 250 mil reais, você tem que usar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu não vou colocar nem o máximo que eu posso. Eu vou colocar lá 200 mil, por exemplo. E vou acompanhar a rentabilidade. Chegar a 250 mil, eu tiro uma parte, só vou ter menos do que 250 mil reais naquele banco. E aí eu posso colocar no banco do Matheus, no banco do Lucas, no banco do XPTO. De maneira que, se quebrar um banco, eu tô protegido. Então, o FGC, ele garante, né, o nosso dinheiro nesses investimentos de renda fixa, como CDB, LCI, LCA, LC. Inclusive, sabia que o FGC protege a tua poupança? Caderneta de poupança, quem deixa o dinheiro lá? Sabia que ele protege também a tua conta corrente dos grandes bancos? Ou de bancos médios e pequenos? E tudo até 250 mil. Exatamente. Agora você tem que tomar cuidado o seguinte, é por instituição financeira. Então digamos que você tem R$1 milhão no banco, só que desse 1 milhão tem 200 mil no CDB, 200 mil no LCI, 200 mil na poupança, 200 mil na conta corrente e 200 mil em um outro investimento de um LCI. Só que tá no mesmo banco. Ah, tem investimentos diferentes, né? Só que é por instituição financeira. Ah, tá. Então tem que espalhar o dinheiro em mais de uma instituição financeira. Por isso que é importante a gente investir através de corretor independente. Quem investe através dos grandes bancos e quem tem muito dinheiro, a gente tinha uma aluna que tinha mais de R$1 milhão. Tava tudo no banco, no bancão. A gente mostrou esse... Por mais que um bancão é mais difícil de quebrar, mas tá lá. Se quebrar, só tem 250. É um quarto da tua... tá até protegido por estar num banco grande, né? É mais difícil de quebrar. Igual uma empresa maior, é muito difícil. Mas tem um monte de empresa aí que a gente vê que quebra. Então, eu prefiro, diluir o meu risco. Então, eu não vou botar mais do que 250 mil reais em um lugar. É por instituição financeira e por CPF. Agora, digamos que a minha esposa tem uma conta lá e eu também. A gente pode botar, se tiver... Eu tenho 250, ela 250. Não dá essa ideia não, Renan. Pô, lá vem Renan com essas ideias aí. Aí faz o quê? Aí eu consigo pegar os 500 de volta, entendeu? Isso se a mulher não pegar e sair fora, igual o Diego tem medo, não. Por isso que ele falou pra tu não falar. Rapaz, deixa a Cleide ouvir esse podcast aí. Não, ela não... Ela vai aprender a investir, hein, o horário que sai o podcast, ela tá estudando. Aí dá ruim, tá vendo? Mas, deu pra entender? Deu, ficou claro, Renan. Beleza. Muito bom. Legal, a gente vai pra nossa próxima sopa de letrinha aqui, que é IPCA. Isso aí sai muito, sai em jornal. O que significa IPCA? Índice de preço consumidor amplo. Eu acho que eu tô bom de... Tá bom de lembrar assim, né? A memória tá boa. Mas, isso pouco importa essas... Vou chamar de tradução, né? Tradução, é mais pra desmistificar mesmo pra galera... Basicamente, que serve, né? Você precisa entender o IPCA. Ao invés de falar... vou fazer duas vertentes. O investidor Profage e o economês. O economês e o financês, tá? O economês e o financês primeiro. IPCA é o índice de... Opa, peraí. IPCA, tá. Vamos lá de novo. IPCA é o índice de preço consumidor amplo. É ele que mede a inflação do nosso país. E agora o investidor Profage, Investir é pra todos, né? Então, IPCA é o índice de inflação. Se ele tá maior, a inflação tá alta. Se ele tá caindo, a inflação tá caindo. Então eu utilizo ele para proteger o meu poder de compra. Simples assim. Pronto. Então assim, a grande sacada, o que é proteger o poder de compra? Por exemplo, esse iPhone aqui, ele custa, sei lá, quanto que custa um iPhone hoje? Não sei. Eu acho que ele tá uns 7 mil. 7 mil reais, beleza. Só que quando eu comprei, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, tava 10 quase. Isso. Ué, o que aconteceu? Desvalorizou? Então percebe que isso aqui era 10 mil reais 1 ano atrás. Só que hoje eu não posso chegar e falar, me dá 10 mil e leva isso aqui. Então eu falo, não, eu te dou 7. Ué, cadê os 3 mil reais? Perdeu o poder de compra.
a inflação corroeu. Então, muita gente acha que ter a mesma quantia ou o mesmo objeto vai ter o mesmo valor, e não é. Então, se eu tenho R$1.000 na poupança, passo um ano depois, eu até vejo o dinheiro crescer. Né? Eu vou ter lá R$1.000 e 6. 1.006, né? Uhum. Por quê? Rendeu lá 6%, por exemplo. Beleza. Aí, o que acontece? 60, na verdade. Aí, eu vou lá e vou olhar e falo assim, caramba, tá crescendo, meu dinheiro tá crescendo, Renan. Eu vi crescer o dinheiro. Tá bom. Só que a inflação foi de 10. Então, eu precisaria ter 4% a mais pra ficar 0 a 0. E eu não tenho. Então, isso é perder poder de compra. E aí, a grande sacada é, quando que eu uso o IPCA? Cara, quando você quer fazer investimentos de longo prazo. Porque eu quero manter meu poder de compra. Muita gente, às vezes, vende um imóvel, 100 mil, 200, 300 mil. Aí quer comprar outro imóvel depois. Se ele deixa na poupança, cara, ele não vai comprar nenhum mesmo imóvel. É E mesmo. as pessoas não entendem isso. Então, você tem que colocar um investimento que esteja atrelado ao IPCA para ele te proteger da inflação e te dar uma rentabilidade acima da inflação. Então, tem muitos títulos que pagam o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Por exemplo, IPCA mais 5. Quer dizer que ele vai pagar a inflação mais 5%. IPCA mais 4. Vai sempre te A proteger. inflação mais 4. Vai proteger só do IPCA, que já fica 0 a 0. E ainda tem um ganho real, que a gente chama ganho real, que é descontando a inflação. Então, na realidade, sempre tem que ver, no mundo dos investimentos, qual que é o meu ganho real. Então, por exemplo, o ganho real, quando eu tenho um investimento de 14%, se a inflação, que é o IPCA, tá 10%, meu ganho real é de 4%. Eu não tô ganhando 14%. Eu tô ganhando 4%. Só que é em cima da inflação. Enquanto que, se eu tenho uma rentabilidade de 6% na poupança e a inflação tá 10%, eu tenho uma perda real de 4%. Entende a diferença? Entendi. É sempre o IPCA como linha base, né? Porque, sabe quando as pessoas falam assim, a carne tá mais cara? Tudo aumenta de acordo com a inflação. O que é inflação, né? Tecnicamente falando? Nada mais é do que pega a cesta básica de produtos mais consumidos pelo brasileiro, carne, leite, pão, gasolina e tal, e faz uma conta lá que o IBGE faz, e ele consegue medir naquele mês, mês a mês, quanto que teve de aumento ou de queda em relação ao mês anterior. Nesse exato momento, a gente está num mês que teve deflação. Caiu então, né? Ou seja, ficou abaixo do que o normal. Isso muito foi puxado por quê? Por causa dos combustíveis. O combustível caiu bastante o preço. Por que a inflação subiu bastante tempos atrás? Porque o combustível tinha subido. Então, você vê, o feijão subiu muito, porque a inflação subiu. Entendeu? Então, na realidade, todos esses preços de consumo que a gente tem, seja de alimento, comida, combustível, se ele sobe, por qualquer fator que seja, a inflação vai subir. E aí o nosso dinheiro tá menos valorizado. E o nosso salário dificilmente tem um acréscimo anual que acompanha a inflação. Então, por isso que cada vez mais o brasileiro que não está investindo, não está aprendendo a investir, não está aprendendo a multiplicar o seu dinheiro, está perdendo dinheiro sem ver. E a maior ilusão você vê na televisão, às vezes, né? Subiu o IPCA, a inflação subiu. Você pensa, isso aí não tem nada a ver comigo. Eu não estou investindo. Eu não sou economista, né? Economista. Isso daí é... Só que não tem como a gente fugir da inflação. Porque a gasolina aumentou a inflação. Tá bom, não pego o carro. Eu não uso carro. Tá, mas você anda de ônibus, a passagem sobe, o Uber sobe. Então não tem como fugir. E às vezes a gente acha, combustível. Isso afeta tudo, até o teu alimento. Por quê? A maioria das coisas vem de caminhão hoje no Brasil. Aí sobe o preço do leite, mas foi por causa da gasolina. O transporte do leite, entendeu? A vaquinha lá teve que pegar uma carona. A vaca foi a mesma coisa. O negócio é o transporte. A culpa nem é da vaca, coitada. A culpa é do caminhão, né? A vaca tá com o mesmo preço, né? Vamos dizer. O negócio é o transporte, né? Sim. Então, assim, é exatamente isso. Não tem pra onde fugir, né? Tem que estar antenado, cara. Só que tem que estar de uma maneira descomplicada. O dinheiro de todo mundo tá atrelado à inflação. Então, assim, se você não quer olhar pra isso, você não quer ganhar dinheiro. Né? Então, quando a gente fala de investimento, é entender conceitos básicos que a gente tá trazendo aqui hoje de uma maneira bem leve. Bem tranquila. Né? Porque, cara, quando eu aprendi IPCA a primeira vez, foi uma parada, assim, muito louca, cara. Porque... Com conta, com tudo, né? E assim, cara, isso é bom pra quem quer ser analista do mercado financeiro. Pra uma pessoa comum que é só botar o dinheiro pra trabalhar, precisa só saber, IPCA, taxa de inflação. Eu quero investir pra manter meu poder de compra, vou procurar investimentos de IPCA. Taxa Selic.
taxa básica de juros. Então, qualquer investimento que eu faço tem que ser acima da taxa Selic. Entendeu? É só... Sim. Pronto, é isso que você precisa saber. Depois você vai amadurecendo e se você quer buscar mais conhecimento, aí você aprofunda mais. Muito bom, Renan. A gente já tá chegando no final, mas pra gente fechar ainda faltam 3 dessa sopa de letrinha, que é bem tranquilo. O que é, Renan, CBLC, mais conhecido como Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia? Cara, isso aí basicamente é quem faz a custódia dos investimentos da Bolsa de Valores. Ah, então é diferente daquele sistema especial de liquidação e custódia, né? O nome é até parecido. Isso. Por quê? O que acontece? Na verdade, a gente tem lá, o CBLC é responsável quando a gente faz um investimento em ações. A gente está comprando papéis daquela companhia. Sim. Aqueles papéis estão atrelados ao meu CPF, ao teu CPF, ao teu CPF de quem está comprando. Então, eu tenho 100 ações da Petrobras. Então tá lá na CBLC que tem 100 ações da Petrobras com o CPF do Renan Diego. É assim que funciona. Isso daí é pra quê? Digamos que eu invisto numa corretora X. A corretora quebra. Se a corretora quebrou, meu dinheiro foi embora? Não. Só o que eu deixar na conta da corretora ela parada. Ah, tá. Mas se eu investir e tá num fundo imobiliário ou numa ação, tá tudo custodiado, custodiado nada mais é do que como se fosse guardado na CBLC. E aí eu posso fazer uma migração para uma outra corretora tranquilamente, porque tá atrelado ao meu CPF. Então até nisso a gente tem segurança, né? Exatamente. Agora tem que tomar cuidado, assim, a maioria das corretoras são bem seguras, mas se você quer saber se a tua corretora é boa ou não, você tem que olhar o teu extrato, que dá para ver lá no canal eletrônico do investidor, você consegue ver quais são os investimentos que estão custodiados com você. E aí, digamos que a corretora, porque quem informa é a corretora. Então, se a corretora não está informando que você comprou X ações, é um problema, porque se a corretora quebrar, isso aí tá no limbo. Entendeu? Entendi. Então é legal você olhar. Canal eletrônico do investidor, né? SEI. Se você digitar lá, quem já investe na Bolsa de Valores, coloca lá SEI no Google. Canal eletrônico do investidor. Você vai botar teu login e senha, você consegue ver o teu extrato de tesouro direto e ações, fundos imobiliários e alguns outros fundos lá, BDR, essas coisas. Tudo que é negociado na Bolsa ali, né, em tese, que é custodiado pelo CBLC, você consegue ter. Então se tá lá, tá custodiado, posso ficar tranquilo, né? Exatamente. Pô, muito massa, Renan. Show de bola. E agora, o que significa a sigla CVM? CVM é a Comissão de Valores Imobiliários. CVM é um dos órgãos mais importantes do mercado financeiro. É ele que traz toda a transparência, fiscalização e é quem cobra, né, ambas as partes. Tanto as empresas que abrem capital na Bolsa ou as empresas que emitem investimentos ativos financeiros, como certificados de depósito bancário, LCI, LCA ou qualquer tipo de ativo financeiro, quanto eles regulam a gente como investidor. Então, quando a gente fala assim, aquilo lá é uma pirâmide. Se você quer ver se é uma pirâmide ou não, ou se é regulamentada pelo mercado financeiro, vê se está na CVM. É tipo o VAR do futebol, né? Chama o VAR. Pra você checar, né? A CVM é aquela parada que tu vai olhar lá, é ela que vai definir se é ou não. E se não for, ela vai lá olhar e falar assim, ela que multa, ela que leva leva pros órgãos, né, Polícia Federal, esse tipo de coisa pra prender, esse tipo de coisa. Então, é quem traz a segurança pra gente. É quem faz a fiscalização pra não ter, vamos dizer assim, informações conflitantes e principalmente vazamento de informações sigilosas. Porque, às vezes, eu sou um CEO de uma grande empresa listada na Bolsa. Eu não posso chegar pra vocês e falar assim, cara, a gente vai tomar uma multa e a gente vai anunciar isso amanhã. Então, se vocês têm ações dela, vende agora, hoje, porque amanhã ela vai cair. É uma informação sigilosa, não pode acontecer. Inclusive, o Eike Batista, né, ele teve, sabe, da OGX, enfim, as ações voaram porque descobriram poços do pré-sal e tal, e depois viram que eles estavam pegando informações sigilosas e ele foi até condenado. E quem fez toda essa fiscalização foi a CVM. Então, é o que traz respaldo, credibilidade para o mercado financeiro aqui no Brasil. Então, a CVM é um dos órgãos principais. Então, se a gente tiver com dúvida se aquela corretora é confiável ou não, eu pesquiso o CNPJ dela, vou lá na CVM, consulto. Se ela tiver ok lá, cadastrada, situação ok, posso confiar, né? Tranquilo, Porque tem muita coisa aí que fala, é negócio de Bitcoin, não sei o que. Tu joga lá na CVM, não tem nada ali. Se não tiver lá, nem pensa em colocar seu dinheiro. Assim, eu não tô falando que
o que não tá lá é uma pirâmide. O que eu tô falando é, o que não tá lá não é regulamentado pelo mercado financeiro. Então, se você quer investir no mercado financeiro, tem que estar ali com o respaldo da CVM. E se não tem regulamentação, não tem garantia É isso aí, de por nenhum exemplo. outro órgão que a gente já falou aqui hoje, né? É isso FGC aí. e tudo mais. Então, né? assim, se não tá regulamentado, é bicho de... É gente, tipo assim, é terra sem lei. Sim. E aí sabe o que acontece quando não tem lei, né? Show, legal, Renan. E pra gente finalizar, Renan, nossa última sopa de letrinha, o que significa COI? Certificado de Operações Estruturadas. Cara, COI é uma parada que veio crescendo muito aqui no Brasil e, infelizmente, tem feito muitas pessoas investirem, mas é muito mais interessante para as corretoras do que para o investidor. O COI ele tem uma taxa, vamos dizer assim, uma taxa interessante para quem oferece, que são as corretoras, agente autônomo de investimento, mas nem sempre é interessante para o investidor. Como é que funciona o COI? O COI basicamente é como se fosse uma operação estruturada que dá para juntar renda fixa e renda variável. Alguns são só de renda variável. Enfim, vou trazer um exemplo de renda variável. Vamos pensar assim. Eu já tive um COI, né, que até rolou de ser premiado lá. Eu vou dizer como é que funciona. Mas lá no início. Hoje, cara, dificilmente você vê um COI bacana. E como é que funciona? Lá no COI que eu peguei, vamos dizer que era empresas americanas. Era você investir. Na verdade, eles falavam, a gente vai investir na Disney, na Apple, na Microsoft e no McDonald's, por exemplo. E aí, a cada 3 meses, a gente vai analisar a rentabilidade dessas 3 empresas. Se as 3 subirem X%, sei lá, crescer 5% de rentabilidade, as 4 crescerem, o investimento termina e a gente te dá o dinheiro acrescido dessa rentabilidade. Aí a massa. Legal. Interessante, né? Agora, se só 3 subirem e uma não, aí continua o investimento lá. Daqui a 3 meses, analisa de novo. Aí é uma outra condição que eles botam. Tem que estar 10%. Aí não sei, não lembro, tá? Mas depende de cada COI também, não é uma coisa igual. Aí se depois de 3 meses faz de novo. 2 passaram e 2 não conseguiram. Aí continua com o investimento mais tantos meses. Às vezes é 3, às vezes é 6. A grande sacada, assim, ele tem um prazo para acabar. Se acabar e ele não cumpriu essas condições, assim que ele cumprir as condições, termina o COI e você recebe o dinheiro com aquela rentabilidade. Quando termina, show de bola. Tu recebe a grana que estava lá acordada, tu já sabe. Se não tiver alguma condição, ele vai até o vencimento, que normalmente é de 2 anos, em média. Lá em 2 anos ele devolve o teu dinheiro. Mas só devolve o que você colocou. E aí você pensa, cara, não tem risco de perder dinheiro. Eu escuto um monte de gente falando isso, cara. Não tem risco de perder dinheiro. Só que eles esquecem o quê? Passaram 2 anos e o teu dinheiro continua sendo o mesmo. Não cresceu nada. Mas na verdade nem é o mesmo. Por quê? A inflação correu ele. Então se eu botei 10 mil reais lá e eu tirei 10 mil reais 2 anos depois, e digamos que teve uma inflação de 10% ao ano, Eles não te pagam nem a rentabilidade entendi. nesse período, nada. Ele te devolve o teu dinheiro. O que você colocou. Se tivesse ficado na poupança, teria rendido mais. Exatamente. E ainda assim perdendo pra inflação, mas tinha rendido mais. Então por isso que não é vantagem pra... Então, é muito assim, é torcer para o negócio dar certo. Ou você Sim. analisar e esperar que aquilo... Então por isso que eu falo, é muito melhor você fazer seus investimentos do que ficar esperando todos esses terem essa condição e eu receber meu dinheiro antes. Mas pelo menos eu não perco. Tu tá perdendo, só não tá vendo. Legal, Renan. É isso, pra gente finalizar, Renan, manda um recado pra aquela galera, aproveita e faz o teu merchan, momento merchan, aquela galera que não começou a investir porque achava toda essa sopa de letrinha difícil, só que eu acho que depois desse podcast isso acabou, né? Show de bola. Galera, então, pra você que conseguiu pegar um pouco dessa sopa de letrinha, tem muito mais coisa, né, no mercado financeiro, mas a gente trouxe alguns pontos principais que são as maiores dúvidas de vocês. Se você se identificou com a maneira como eu tô falando sobre essa sopa de letrinha, ficou uma sopa um pouco mais gostosa de você degustar, cara, a gente tem conteúdo gratuito lá no nosso Instagram todos os dias lá, Renan Diego Oficial, @RenanDiegoOficial. A gente tem treinamento também para quem quer se organizar financeiramente e dar os primeiros passos. A gente tem investimentos completos, que vai do básico ao avançado, onde a gente mostra, além dessa sopa de letrinha, como é que você escolhe e analisa os melhores ativos no mercado financeiro e consegue ter renda mensal, ter independência financeira. Inclusive, vou pedir pro Matheus deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos, nossos treinamentos. E, cara, é isso, tá? É um prazer estar aqui com você. Se você tá curtindo esse podcast, convida a galera para vir aqui com a gente, né? Porque, cara, investir é para todos. E eu quero realmente que você tenha os mesmos direitos dos ricos, né? É isso aí, galera. Então,
se liga aí, eu vou deixar na descrição o link do Instagram do Renan. E se você quiser aprender a investir, dependendo do momento que você está assistindo esse podcast, as inscrições para o treinamento de investimento podem estar abertas, ou você vai para uma lista de espera para você ter prioridade na próxima turma, beleza? Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Então é isso e bora evoluir!